Simulado 44 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, você que está estudando para tirar a primeira habilitação, está estudando para concurso público, está fazendo algum curso de trânsito ou quer somente testar os conhecimentos e ver nossos comentários aqui nas questões. Vamos lá para mais um simulado, questão número 156, sem mais delongas, vamos responder as questões aqui. Olha, na questão 156 nós temos a seguinte previsão: o condutor deverá, perceba que a afirmativa traz uma obrigação, né? Guardar distância de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo, as condições climáticas. Até aqui nós temos uma regra de circulação que existe no CTB. O restante, olha, a desobediência a essa regra é infração de natureza grave. Olha lá. Bom, questão sobre regra de circulação, que é muito importante que você conheça, né? Você encontra lá no capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata das normas gerais de circulação e conduta no trânsito. Essa, especificamente, você vai encontrar lá do artigo 29, que é um dos mais importantes desse capítulo, porque tem muita regra importante no nosso dia a dia. Mas aí você vai encontrar especificamente lá no inciso 2. E esse inciso 2 do artigo 29, ele traz exatamente essa previsão aqui, ó, de onde eu estou marcando, tá certo? Bem do início até aquele ponto que eu marquei aqui, ó. Então, o inciso 2 do artigo 29 diz exatamente isso, que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições do local de circulação do veículo e as condições climáticas. É exatamente essa afirmativa. O ponto-chave começa depois desse ponto que eu destaquei, né? A partir daqui, ó. A desobediência a essa regra é infração de natureza grave. Ou seja, a pergunta, no fim das contas, é: deixar de guardar essa segurança, tanto frontal quanto lateral, é infração de natureza grave? Olha, já no capítulo 15, né? Falando sobre as infrações de trânsito, nós temos uma infração no artigo 192 do CTB. Essa infração é por deixar de guardar distância lateral e frontal. Perceba que é uma infração cuja constatação ela é um tanto subjetiva por parte do agente da autoridade de trânsito, né? Já que não há uma distância em metros, né? Ele tem que levar em consideração todo o contexto, e aí essa análise um tanto subjetiva, como eu falei, ele leva em consideração se houve ou não desrespeito a essa distância de segurança. Pode ser ali que seja uma rua mais estreita, uma avenida mais larga, né? Nunca se sabe. Então o agente observa com cuidado se a regra foi desrespeitada, se foi desobedecida ali uma regra, uma distância de segurança mínima, para garantir ali que ninguém vá tocar em ninguém, ou seja, que não haja colisão, tá certo? Então essa infração, ela é sim de natureza grave. Vão ser registrados ali 5 pontos no prontuário do infrator, além de uma multa de R$ 195,23. Portanto, a afirmativa do início ao fim está correta. Beleza? Tranquilo? Questão 157, olha. O veículo em estado de abandono ou acidentado, aí aqui eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas tem uma medida provisória tramitando e que a MP, só para ilustrar aqui, tá certo? Que é a MP número 1153 de 2022 e que durante a tramitação dessa medida provisória foi apresentada uma emenda para substituir as expressões acidente, acidentado ou coisas do tipo, para a definição atual, né, do que vem a ser acidente, né? Aquilo que a gente sempre conheceu como acidente, sempre chamou de acidente, a definição de acidente hoje é a definição de sinistro. Então, se houve ali aquilo que nós chamávamos de acidente, hoje você vai chamar de sinistro de trânsito. Então, esse acidentado, né, a gente vai chamar de sinistrado, né, no caso, tá certo? Seria a definição correta dessa expressão. A questão é que se tratava de uma mudança por meio de norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que não tem o poder de alterar a lei, mas uma lei tá entrando em vigor, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, está no processo aí de conversão. No momento que eu estou gravando esse vídeo, falta somente a sanção ou veto presidencial, e que pretende alterar essa expressão sinistro, acidente por sinistro, acidentado por sinistrado, em todos os dispositivos no CTB que fazem menção a essa expressão. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas saiba que no dia que eu estou gravando, a expressão correta é acidentado, mas pode ser que já tenha mudado para sinistrado. Então, vamos lá, como está na BNT,
né, o veículo em estado de abandono ou sinistrado poderá ser removido para o depósito fixado pelo órgão, entidade e componente do Sistema Nacional de Trânsito, independentemente da existência de infração à legislação de trânsito nos termos da regulamentação do CONTRAN. O que a afirmativa sugere aí nesse caso é o seguinte, ó, que um veículo que esteja em estado de abandono, aquele veículo que está, de repente, estacionado na sua rua. Na minha tinha uma Kombi aqui na rua que eu moro, que estava estacionada, bem deteriorada, né, com marcas de ferrugem, os pneus ali todo seco mesmo, você vê que a borracha chega já tá tomando o contorno do piso, né? Tem mato crescendo ao redor, né? Então isso é o que se chama de veículo em estado de abandono, né? Algumas cidades pelo país já há alguns anos vêm criando leis não relacionadas a trânsito, mas relacionadas ali à questão de saúde pública, né? Que prevêem o recolhimento desse tipo de veículo, né? Tem gente que questiona porque seria uma remoção e isso seria uma lei sobre trânsito, o município estaria legislando sobre trânsito, os municípios por sua vez entendem que não é uma legislação de trânsito, mas uma legislação relacionada à saúde pública, né? Preservação do meio ambiente, enfim. Ou um veículo acidentado, né? Que não tenha a presença de um responsável ali. Imagina um automóvel, houve ali uma colisão, a pessoa precisou ser socorrida e o veículo ficou lá, largado. E agora, faz o que com esse veículo? Havia questionamentos nesse sentido. Se chegar alguém, sei lá, um parente dele chegou, né, e se encarrega de tirar aquele veículo dali. Mas se não chegar ninguém, faz o quê? Isso era um ponto de muita discussão também. Aí o órgão de trânsito removia, mas peraí, removeu pelo quê? Ah, não, é para desobstruir a via. Tudo bem. Né? Mas assim, tem motivo que justifique de repente a cobrança de estadia, de taxa de remoção, tal. Enfim, tinha umas discussões aí. Aí o que aconteceu? Né? De acordo com a afirmativa, esses veículos, independentemente da existência de infração, perceba que agora a previsão passaria a constar na lei de trânsito, ele pode ser removido para o depósito, né, conforme a regulamentação do CONTRAN. Essa mudança ocorreu na legislação de trânsito por meio dessa lei aqui, ó, tá certo? Que é a Lei 14.440. Ela é de 2022, tá certo? E incluiu no CTB um artigo, que é esse aqui, ó, o artigo 279A. Quando você vê esse A, é modificação. E é justamente esse artigo 279A, tá bom? Que foi incluído pela Lei 14.440, no Código de Trânsito Brasileiro, que passou a prever isso aí, do jeito que está escrito. Perceba que ainda a norma condiciona uma regulamentação do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, para que ela possa ser executada. E isso também já ocorreu, através do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, especificamente aqui, ó, resolução número 985 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Nas disposições gerais do MBFT, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, consta essa previsão de que o veículo em estado de abandono ou sinistrado, ele pode ser removido pelo órgão de trânsito com circunscrição sobre a via, independentemente de ter havido ou não alguma infração de trânsito. Então leva lá para o pátio normal. Então essa afirmativa que vocês estão vendo aí, ela está correta, bem recente e correta. Tranquilo? Questão 158, questão sobre natureza da infração, é sempre cabuloso aí, tá certo? E nós temos o seguinte, né? Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando um trânsito, é infração. O que seria transitar ao lado de outro veículo? Ser lado a lado mesmo. Você às vezes vê muito isso. Eu já vi, algumas vezes você já viu, motociclistas, né? Pessoas que se conhecem ali, por acaso se encontraram na via, né? E aí vão conversando lado a lado, numa velocidade menor para poder se ouvirem, né? Mas só que nisso eles estão prejudicando a fluidez do trânsito, né? Eles estão ali atrapalhando que o trânsito flua naturalmente. Por esse motivo é que a legislação prevê uma infração. Essa infração está prevista lá no artigo 188 do CTB, tá certo? Ela é de natureza média, nesse caso aqui, ó, previsão de 4 pontos no prontuário, além de uma multa de R$ 130,16 pelo fato de eles estarem perturbando o trânsito, atrapalhando a fluidez do trânsito, conforme previsão lá do artigo 188 do CTB. Sendo assim, resposta correta, letra C, e com isso nós fechamos mais um simulado de legislação, simulado 44, com as devidas explicações nos nossos comentários a respeito do tema. Se você ficou com dúvida, concorda com algo cordial, fica à vontade, deixa nos comentários aí que a gente vai conversando sobre o tema. Agradeço a você que me acompanhou até o finzinho do vídeo, um grande abraço e até a próxima.